Fala turma, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou te explicar como lidar com objeções. Esse é um dos maiores desafios de quem lida com vendas todos os dias. A gente está constantemente recebendo objeção. Ah, mas tá caro. Ah, mas preciso falar com o meu sócio. Ah, mas preciso falar com tal pessoa. Ah, preciso falar com o meu cachorro, com o meu periquito. Ah, mas o fulano entrega mais barato. A gente lida com objeção todo santo dia. E aqui a gente também negocia com clientes diariamente. E eu vou te ensinar um guia agora para como a gente literalmente quebrar essas objeções, conseguir lidar com o cliente do outro lado e conseguir fazer aquela negociação desenrolar e trazer mais clientes para dentro da tua companhia. E lembrando, me chamo Felipe Assis, sou fundador aqui da Valor e vou te ajudar a vender mais e melhor. Então, primeiro passo, tá? Quando a gente fala de objeções, eu sempre falo isso no início dos meus vídeos, papel, caneta na mão e aplica o que eu tô te ensinando, por quê? Porque se tu não aplicar, tá, tu perdendo teu tempo assistindo esse vídeo e eu perdendo meu tempo gravando para quem não vai aplicar. Então, aplica que vai te dar resultado. Primeira coisa que tu tem que fazer é entender o que é uma objeção e o que é um impedimento, tá? Como assim, Felipe? Beleza. As pessoas, elas tendem a colocar tudo na mesma caixinha, o que é uma objeção e um impedimento. Pensa o seguinte, objeção, e lembrando, tá, esse vídeo ele é assim por quê? Porque eu vou raciocinando junto contigo aqui. Objeção é quando a pessoa ainda não confiou 100% para tomar a decisão de compra, certo? Impedimento é quando ela não tem como fechar contrato contigo. São duas coisas totalmente diferentes. Vou te dar um exemplo aqui. Uma objeção. Achei caro. Achei caro, é uma objeção. Putz, achei caro o produto de vocês porque o concorrente cobra mais barato. Outro é, cara, eu não achei caro, mas eu não tenho dinheiro para pagar. Hoje tu tá me cobrando 50 mil e o meu faturamento é de 10 mil reais, ou seja, isso é um impedimento. O cara não tá dentro do teu perfil ideal de cliente, ele não tá dentro do teu ICP. Né? Então isso é um fator muito relevante da gente poder entender na hora de lidar a negociação, de poder entender o que de fato está acontecendo. Porque a gente tenta colocar tudo na mesma seara e não é. Quando tu tá com uma objeção, tu vai tratar de um jeito, quando tu tá com um impedimento, tu tenta viabilizar outras maneiras para poder fazer esse cara tomar uma decisão. Então é caminhos diferentes aqui. Então, objeções comuns que a gente recebe. Tá caro. Primeira coisa que o cara vai te dizer. Ah, mas eu achei caro. Esse valor aí dá para negociar? Às vezes o cara não fala que tá caro, né? O cara fala assim, mas esse valor aí dá para negociar? E a primeira coisa que os vendedores normais fazem é o quê? É ceder. Não, a gente conversa aqui, a gente pode conversar, fala com o meu gerente. E a primeira coisa que tu vai fazer é tu conseguir confrontar o cliente. Por quê? Porque quando ele começa a falar que tá caro ou que ele pergunta se dá para barganhar, é por quê? Porque tá todo mundo buscando uma condição melhor. Então, o que eu faço aqui? Quando eu vou mostrar o meu modelo de precificação, vamos lá, digamos que eu coloco 50 mil. E aí, eu coloco que a minha condição de pagamento é 50 mil em 6 vezes. Vai dar um X ali de valor. Quando o cara me pergunta, ou quando ele me fala, tá caro, ou se esse valor tem algum tipo de alteração, eu sempre devolvo. Nas objeções, turma, é importante que vocês mais devolvam perguntas do que vocês concretizem respostas. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá. Se o cara começa a me dar muita objeção e eu fico toda hora cedendo, toda hora eu falo, não, a gente conversa aqui, a gente pode fazer aqui, acolá. A negociação ela é um momento muito importante para a gente poder entender o que a gente precisa desenrolar do nosso lado para poder fazer o cara fechar a venda, para poder fazer o cara tomar a decisão. Então, eu começo a devolver. Tá, eu te apresentei aqui 50 mil, 6 vezes dá X, mas o que tu achou caro? O que pesou na tua visão, ô fulano? Foi a parcela ou foi o valor total? Aí o cara vai te dizer, não, é a parcela. Aí ao invés de eu ceder e eu falar, então e se eu fizer em 12 vezes tu fecha? Não, eu começo a devolver perguntas. Tá, quando tu diz caro, me explica melhor o quanto que faria sentido dentro do teu orçamento. Aí o cara vai jogar, eu consigo
em, sei lá, 5 mil por mês, que daria 10 vezes aqui. E aí tu vai começar a trocar essa ideia com o teu cliente, tá? Se eu conseguir uma parcela de 5 mil, a gente fecha? Aí ele vai te perguntar, tá, mas é 5 mil quantas vezes? Em 10 vezes. Ou, se eu conseguir melhorar isso, então, se eu chegar em 6 mil, que é nem eu nem tu, minha parcela tava 8, tava 9, agora tá 6, a gente fecha. Ou seja, começa a devolver quando ele vem com objeção de preço. Então, meu primeiro ponto é descobrir se ele está achando caro a parcela, se é aquilo que ele vai me pagar mensal ou se é o valor total. E a partir disso eu vou fazendo perguntas para entender o que ele de fato está disposto a pagar pelo meu serviço. Se ele fala que ele consegue pagar 5 mil e eu falo, cara, se a gente fazer 5 mil, se a gente fizer agora para ti 5 mil, estamos fechado? E eu estendo a mão assim na reunião e ele não fecha, o problema não é dinheiro. Então não é essa a objeção real. Então a gente acaba descobrindo que muitas vezes o cara te fala que é preço para tentar fugir e não é. Então é assim que eu lido com objeções de preço. Eu sempre devolvo pergunta, devolvo pergunta, devolvo pergunta, devolvo pergunta. Isso me dá uma tranquilidade para de fato entender o que ele está achando que é caro ou se de fato não está cabendo no orçamento dele, eu consigo ceder alguma coisa na minha negociação e fechar essa venda. Quando a objeção é: preciso falar com o meu sócio. Isso aqui já tem até um Reels lá no meu Insta falando disso. Preciso falar com meu sócio. Primeira coisa que eu faço aqui é: e se teu sócio te disser não? O que a gente vai fazer? Eu devolvo. Vocês entenderam que eu lido na minha negociação sempre devolvendo? Eu vou sempre devolvendo, sempre devolvendo. Por quê? Porque eu preciso achar os reais motivos pelo qual ele não está confiando em mim. Lembrem que o próprio Lobo de Wall Street fala isso. Primeiro, ele vai confiar no vendedor. Depois, ele vai confiar no produto. E por último, ele vai confiar em quem? Na empresa. Certo? Então, para esses 3 fatores acontecerem, ele precisa primeiro confiar no vendedor. Então, o meu papel aqui é dar clareza para ele confiar em mim. Então, o que eu faço? Tá. O que teu sócio vai te dizer? Aliás, o que a gente vai fazer se teu sócio te falar não? Aí a gente vai precisar conversar com ele. Tá, e tu consegue me conectar com ele? Por quê? Porque tu não vai conseguir lidar com as perguntas dele igual eu vou lidar. Né? Eu sou especialista aqui no produto e isso acontece com muita frequência, tá falando? Geralmente quando um sócio tenta explicar para o outro o que o valor faz, o que a gente faz aqui, ele não consegue trazer com muita clareza e não gera esse valor. Então, às vezes, a gente só tem uma única oportunidade de apresentar a valor para o teu sócio. E, melhor, eu que sou especialista no negócio, especialista em vendas, inclusive vou te ajudar nisso, do que você que ainda está precisando dessa solução, que está precisando de melhorar o processo de vendas. Então, quando que eu posso falar com ele? Tu consegue conectar com ele agora? Tu consegue ligar para ele? Olha só, eu devolvi. Não, agora eu não consigo. A gente vai ter que marcar uma próxima reunião. Tá, então vamos fazer o seguinte. De tudo que eu te apresentei, o que tu acha? O que tu acha que ele mais vai gostar? E o que tu acha que ele menos vai gostar? E aí ele vai te dar 2 pontos. Alguma das vezes o ponto é valor. E aí tu fala, tá, e isolando o fator preço. Porque preço, a gente sabe que enquanto ele não me ouvir, ele não vai entender o valor do que eu tô te falando aqui. Então isolando o fator preço. O que tu acha que ele mais vai gostar e o que tu acha que ele menos vai gostar. Sempre isolem dinheiro, tá, turma? Por quê? Porque a parte financeira é sempre aquele contraponto, né? Sempre a parte mais desafiadora. A gente está, de fato, acreditando numa determinada empresa, numa determinada solução e vai alocar recurso nisso. Então, as pessoas são cautelosas com o seu dinheiro. Muitas vezes, quando o cara chega pra gente, ele já passou por consultoria, já passou por treinamento, já passou por agência, já passou por uma pá de empresa que não deu resultado para ele. Então ele fica mais receoso. Então eu sempre tento isolar o fator preço. Por quê? Porque o meu valor ele não é caro comparado ao que eu entrego, mas pode ser caro aos olhos de quem vê por já ter se frustrado com alguém. Então é bem importante a gente isolar esse fator. Tá? Então essa é uma maneira de lidar com essa objeção. Outra objeção comum, preciso pensar. Essa a gente lida constantemente. Tá, mas quando tu fala pensar, o que tu precisa pensar? Não ficou claro que eu te apresentei aqui? Mais uma vez, devolvam. E não é feio tu devolver pergunta. É feio tu ser arrogante.
né? Que nem eu já postei lá no meu Instagram, o menino sendo arrogante, é feio de ser arrogante, mas tu devolver perguntas não é feio. Tá, mas o que tu precisa pensar? Ah, eu preciso ver se se encaixa no meu financeiro. Tu consegue puxar a planilha aí? Aí o cara vai me falar, não consigo. Esse é um dos pontos que tu precisa de mim. Se tu não consegue puxar agora uma planilha com todos os teus dados e indicadores claros na tua frente para tomar uma decisão, já é um sinal que tu precisa de mim. Porque todos os meus clientes, a gente ajuda a ter os indicadores na ponta da língua. Porra. Olha o jeito que eu devolvi. O meu argumento ele está sempre em cima de uma devolutiva. Eu já poderia falar isso de primeira? Já. Mas eu preciso conscientizar ele desse problema. Para ele poder entender que de fato eu consigo ajudar ele. Ah, mas eu não gosto de tomar uma decisão muito rápida assim. O que eu faço? Eu devolvo para ele. Tá, eu entendi o cliente, mas me diz uma coisa. O teu processo de compra, tu sente que ele é similar ao teu processo de venda? Ele vai ficar refletindo. Tá, mas como assim? Ah, pensa comigo. Tu também não toma decisão muito ágil. Tu falou que não toma decisões importantes rápidas. Beleza. Só que ao mesmo tempo tu tá com um desafio de vendas, que tu não consegue escalar, certo? Ele vai me dizer, certo. Então, muitas vezes o jeito que tu tá tomando uma decisão dentro da tua companhia é o jeito que tu toma todas as outras decisões. E isso pode impactar diretamente no teu resultado. Isso pode ser o ponto crucial de tu não estar faturando tanto. Às vezes essa mudança na tua cabeça, cliente, essa mudança nas tomadas de decisão vão fazer a tua empresa crescer, vão fazer a tua empresa vender mais. Por isso que eu tô aqui e eu tô disposto a fazer o que for necessário do lado de cá também para poder te ajudar a tomar essa decisão. Por quê? Porque o jeito que tu compra é o jeito que tu vende. Se tu demora muito para comprar, tu demora muito para vender. Isso aí pode prejudicar o teu negócio. Então, deixa eu te ajudar. Vamos lá. O que eu preciso fazer do meu lado? Olha como eu inverti. Olha como eu quebrei a lógica. Olha como eu mudei o racional. Então, o meu grande ponto nas quebras de objeção, olha o que eu rabisquei aqui já. O meu grande ponto nas quebras de objeção, turma, é, primeiro, eu entendo se não é um impedimento, né, um impeditivo dele comprar. Então, o cara não tem empresa, o cara é um impeditivo, ele não vai comprar de mim. Agora, objeções, a primeira coisa, devolve a pergunta, tá? Fazendo uma retomada aqui, devolve a pergunta. Faz um loop, então, e volta. Tá, então se eu resolver isso desse jeito, eu consigo te ajudar? Se eu aumentar as parcelas, eu te ajudo? Tá, e o quanto ficaria saudável para ti? O quanto ficaria legal para ti? O quanto fica saudável para ti? O quanto cabe dentro do teu orçamento? Olha como eu devolvo, eu faço loop e devolvo, faço loop e devolvo. Objeções sobre falar com sócio, falar com esposa. Primeira pergunta que a gente deve fazer, se ele te disser não, o que a gente vai fazer? Segunda pergunta, o que tu acha que ele mais gostou e o que ele menos vai gostar do que eu apresentei? Se a palavra for preço, isola o fator preço. A objeção de preço ela tem que estar sempre isolada, porque financeira a gente consegue resolver. Meu produto sempre vai ter margem. O teu produto, na maioria das vezes, sempre vai ter margem. Então, isola sempre o fator preço, a objeção preço, para a gente poder garantir que a gente vai resolver a objeção real e não aquilo que parece uma objeção. Terceiro ponto, quando o cara fala que vai pensar, tenta fazer ele refletir dentro da própria reunião se pensar é o melhor modelo de decisão que ele tem. Por quê? Porque às vezes o jeito que ele decide comprar é o jeito que ele decide vender. E isso para o meu negócio é um argumento muito forte. Pô, já parou para pensar quantas decisões tu demorou para tomar que poderiam mudar a história do teu negócio e tu ficou postergando? Tu tem certeza que vale a pena mudar mais uma, que vale a pena tu postergar mais uma decisão em prol do futuro do teu negócio? Então, o meu jeito de lidar com objeções e as minhas taxas de conversão elas são sempre altas por conta disso, é porque durante a negociação eu sempre busco entender e sempre devolvo, sempre devolvo. Eu faço o cliente chegar num consenso de entender que a valor é crucial para dentro do negócio dele, que a valor é primordial dentro do negócio dele. Então, o meu maior ensinamento para vocês que estão em negociação, que querem fechar deal alto, que querem fechar grandes negócios, devolvam mais na hora de negociar e não fiquem falando muito. Falem o que tem que falar, mas principalmente busquem entender de fato quais são os desafios do teu cliente fazendo essas perguntas, porque quanto mais profundo tu for nas perguntas, mais tu vai entender a verdadeira objeção e aí tu quebra ela de uma maneira muito mais simples do que ficar tentando quebrar a objeção que muitas vezes nem existe. Então, se tu quiser entender como que essa metodologia se aplica dentro do teu negócio, tem um link de formulário aqui.
da Valor, de como que a gente pode implementar essa máquina de vendas dentro do teu negócio. Se o teu desafio é vender e entender como que eu conduzo toda uma reunião de vendas, tem aqui o Sistema Único de Fechamento, que é a nossa metodologia do início ao fim da reunião de vendas. E se tu quer entender mais sobre como implementar um processo, uma máquina de vendas dentro da tua operação, também te convido a conversar com alguém do nosso time aqui da Valor. Eu me chamo Felipe Assis, sou fundador da Valor e aqui a gente acelera empresa feita para vencer.